Então, vamos lá, boa noite. Meu nome é Gilda, eu estou professora da disciplina Pesquisa Orientada 2 e da especialização em Educação do Campo EAD, e nós, da UESB, né? E nós vamos fazer essa caminhada aí com essa disciplina Pesquisa Orientada 2. Hoje, o objetivo da aula é que a gente se conheça, né? Então, nós vamos fazer essa apresentação e também conhecer a ementa da disciplina. Eu gostaria de minimamente ouvir o nome, a cidade onde mora, a temática em que está pesquisando. Então, os objetivos hoje da aula, dessa nossa aula, é justamente isso, para a gente conhecer um pouco esse caminhar, né? Como nós vamos construir. E é uma carga horária de 30 horas, né? Então, assim, é uma caminhada maior do que, por exemplo, as outras disciplinas de seminário temático, que são apenas 15 horas, é o dobro. E eu acredito que pela complexidade que é, né, dos projetos, para a gente estar pensando, eu acredito que 30 horas ainda seja pouco. Mas essa de hoje, os objetivos é esse, é para que a gente se apresente e também para que a gente conheça um pouquinho de cada um de nós. Mas antes, como de praxe, eu gosto de iniciar minhas aulas colocando uma música sempre ligada ou à disciplina ou à educação do campo. Então, eu vou projetar aqui para vocês uma musiquinha para a gente fazer a introdução. Só um minutinho aqui. Terra, Brasília, continente, pátria, mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. No Eldorado do Pará, no Índio, Carajás, um massacre aconteceu. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião. É preciso um novo tempo em que não seja só promessa repartir a terra e o pão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender que em vez de herdar um guinhão, teu povo mereça ter só 7 palmos de chão. Nova leva de migrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros feito nós, vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil, eu insisto em perguntar: dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas pra champanhe e caviar? Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive
pra ter e ainda se diz bom cristão. No Eldorado do Pará, nome índio Carajás, um massacre aconteceu. Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião. É preciso um novo tempo em que não seja só promessa repartir a terra e o pão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Por um pedaço de chão, só 7 palmos de chão. Por um pedaço de chão, só 7 palmos de chão. Por um pedaço de chão, só 7 palmos de chão. Por um pedaço de chão, só 7 palmos de chão. A escolha da música de hoje, né? Ela é um ícone, praticamente um hino, né? Do MST, assim, muito utilizada. É uma canção de Pedro Munhoz e Martim César. E ela veio retratando o massacre em 17 de abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, no Pará. E essa música, ela fala da indignação, né, da injustiça, e eu gosto sempre de trazer, quando a discussão, né, sobre a educação do campo, porque ela é o pano de fundo. Quando a gente fala de uma educação para a escola do campo, de escola do campo, de pesquisa voltada à escola do campo. Então, assim, quando a gente está falando de educação do campo, não tem como a gente desatrelar a luta pela terra. Inclusive, pelo fato da educação do campo ela não ter existência própria sem os movimentos sociais, sobretudo o MST, né, que pautou a luta pela terra e a necessidade de termos uma educação voltada aos sujeitos do campo, a escola na comunidade, para que a gente continue e fortaleça a luta pela terra. Então, a música de hoje é para que a gente olhe para a pesquisa, mas que a gente olhe a partir desse lugar, da luta pela terra, da luta pela educação do campo. Então, feito, né, essa apresentação da música, eu já disse, tinha algumas pessoas em outras aulas minhas que podem ficar à vontade, caso queira também trazer alguma música em outros momentos que a gente for se encontrar, caso queira, porque esses primeiros minutos é para isso mesmo, eu acho que para a gente lembrar que pesquisa orientada 2, ela não está no vago, ela está assentada na questão da educação do campo, da luta pela terra e da escola do campo. Boa noite aí, alguém chegou aí, né? Vamos ver se vai chegando mais alguém. Vamos começar nos apresentando? Já falei um pouquinho sobre mim, vocês, quem aí se candidata? Flávia, Jéssica. Vamos? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica. Sou de Pindaí e meu polo é Guanambi. E vou falar o meu tema, né, Pro? Sim. E o título, né, do meu artigo é a análise dos investimentos em políticas educacionais de escolas de educação infantil do e no campo. Atualmente eu trabalho em uma escola situada no campo, mas que não é vinculada, né, ao currículo do campo. E assim eu vejo como às vezes como as políticas educacionais são mais divergentes, né? Ela coloca ali algo muito bonito, algo muito lindo, para chegar para todos, mas infelizmente essa realidade, né, está bem distante. É uma escola assim, com uma estrutura bem precária, são salas apertadas, salas muito seriadas, crianças que moram
uma distância assim, de quase 1 hora até chegar na localidade onde sua escola está inserida. Então, assim, pesquisar sobre as políticas públicas, eu acho que assim, faz parte de quem está dentro dessa realidade. Então, assim, a gente quer entender, né, como é que essas políticas públicas são tão efetivadas, né, para muitos, e não estão chegando de verdade na situação de diversas localidades, não falo só apenas da minha, mas eu apresento, pelo o diálogo que eu tenho com diversos profissionais, eu vejo que isso não é realidade apenas de Pindaí. Vejo que isso também é realidade de muitos outros municípios que, infelizmente, né, está aí com a educação do campo precária, que não tem estrutura. Talvez tenha profissionais que estejam ali para atuarem, né? Mas assim, com a estrutura precária, isso fica um pouco mais difícil, principalmente numa educação infantil, que precisa de espaço para as crianças correrem, brincarem, e com salas que a gente tem que empurrar as cadeiras do 5º ano para um canto, para à tarde estar funcionando a educação infantil. Então, assim, é uma situação assim que eu desejo estar pesquisando para a gente procurar um pouco mais de conhecimento, né, para saber o que isso pode estar acontecendo e o que a gente poderia fazer para tentar melhorar essa realidade. Muito bem, Jéssica. A gente vai aprofundando, né? Mas assim, você traz uma questão que é bem cara para a educação do campo. A educação do campo, a luta pela educação do campo e a questão da educação infantil, né? São questões realmente, você está trazendo, apontando em questão de infraestrutura, e que às vezes a gente vai no discurso, na narrativa, e a gente ainda tem muito problema para pensar na escola do campo, né? Inclusive de infraestrutura, que em outras escolas já superadas, né? Nas escolas urbanas, por exemplo, onde que a visibilidade na questão da infraestrutura é maior. Então, assim, é muito interessante sua temática, é um prazer te conhecer. Quem é o próximo ou a próxima? Eu vou eleger aqui pelos rostinhos. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Posso Boa ser eu? noite, Wilson. Pode sim, com certeza. Me chamo Rubenilson Aparecido, sou do município de Lagoa Real. Meu polo é Caetité. Atualmente sou docente de uma escola do campo, do município de Lagoa Real. E fazer essa pós em educação do campo é uma oportunidade da gente aprofundar sobre essas temáticas. Falando um pouco do meu tema de pesquisa para a construção do artigo, eu tenho como tema a contribuição da educação do campo para a formação de sujeitos sociais na escola municipal Museu Basto, em Lagoa Real. Eu escolhi essa temática pensando principalmente qual é a importância da educação do campo, principalmente no contexto do lugar. Porque muitas das vezes a gente esquece aquele contexto da zona rural e foca principalmente no contexto urbano. Esse é um grande desafio da educação do campo. Sair um pouco desse contexto mais urbanista e trazer mais para um contexto mais da realidade local, que eu vejo aqui, principalmente nas comunidades que eu conheço, esse distanciamento dessa prática. Mesmo que alguns docentes procuram criar maneiras da sua prática estar vinculada à realidade, mas os projetos pedagógicos, muitas vezes, colocados pela Secretaria de Educação, faz com que essa prática distancie um pouco da realidade desses alunos. Então, minha tentativa é responder essas questões e, por que não, tentar criar maneiras para a gente desenvolver uma prática que possibilita esses estudantes ter uma perspectiva de futuro sem ser só do urbano, mas também no contexto rural. Muito bem. E você traz questões assim que já fico já pensando logo assim, né, no mestrado, no doutorado, porque são questões que compreender, né,
a gente já compreende que, historicamente, por que é centrado na escola urbana, né? Mas compreender esses processos e o mais importante daí, de toda a sua fala, assim, como que, enquanto um professor do campo, um educador do campo, como que sua pesquisa pode contribuir para que a gente forme sujeitos que criem vínculo com o seu território, com sua comunidade, né? Como quebrar esse ciclo de abandono do campo em busca da cidade, em busca do urbano, cada vez mais incentivado por essa educação hegemônica que tem aí, né? Prazer te conhecer, Rubenilson. A gente tem muito ainda para conversar, viu? Prazer conhecer os colegas também. Pronto. Quem é a próxima? Ou o próximo? A próxima, né? Oi, professora, boa noite. Pode ser. Pode sim, Elisete. Tudo bom? Tudo bem. Eu não sabia da aula, inclusive estou aqui quase de frente para a igreja, estava vindo para a missa, eu acabei no grupo agora. Então, eu sou Elisete, sou do Polo de Brumado, sou do município de Macaúbas, Bahia. Eu não peguei muito o início da aula, é a apresentação e dizer qual o tema do TCC. Isso. Fala um pouquinho de você, onde você reside, um pouquinho da sua temática, ou título, ou temática, o que você já tiver elaborado até aqui, só para eu ir me situando. Então, eu trabalho numa EFA, né, numa Escola Família Agrícola, aqui do município, sou ex-aluna também de EFA, tem 10 anos que eu estou no movimento EFA, mas ainda sou novata ainda, tenho muito que aprender, junto aos meus colegas, né, que eu tenho colegas de 39 anos, 40 anos de movimento EFA. E assim, eu escolhi o tema impactos nas políticas públicas no município de Macaúbas, na educação do campo. Assim, foi uma temática que eu escolhi porque assim, a gente enfrenta muitas dificuldades, sabe? Na questão das políticas públicas voltada principalmente para as redes EFAs. Agora sim que a gente está sendo um pouquinho reconhecida, né, pelo governo do estado agora. Mesmo assim, ainda tem muita coisa para melhorar, porque, assim, em questão financeira mesmo, a gente repassa um convênio para as EFAs, porém tem muitas rubricas que não podem ser contempladas, sabe? É toda assim amarrada que você tem que ir tentando passar, trabalhar dessa forma. E em questão. Espera um pouquinho, tá batendo o sino. É a bênção para a nossa aula. O meu menino vem servir hoje, ele é coroinha, e eu me programei toda para vir para a celebração. Então, faça sua apresentação e vá com seu filho para a coroação. Então, e assim, o tema também tem a ver com o município, sabe? Assim, porque a educação do campo começou a ter a se aparecer um pouquinho no município agora, depois do Forma Campo, né? E aí as escolas começaram a fazer o projeto político-pedagógico voltado para a temática de cada comunidade. E só que assim, a nossa escola realmente é do campo, a EFA, né? Só que também não é reconhecida no município. A EFA, infelizmente, a EFA enfrenta não só no município, né? A gente vai ver em pedagogia da alternância como que a questão da EFA no Brasil fica relegada, né? Ela nem compõe nem o município, nem o estado, nem a rede federal. Então, isso fica prejudicado. Tá bom, sim. Mas deixa eu te falar, veja bem, é um prazer te conhecer. É extremamente pertinente as questões que você trouxe, mas você pode acompanhar seu filho, não tem problema não. A gente conversa e vai no desenrolar das outras aulas. Hoje vai ser essa apresentação, conhecer a ementa da disciplina, mas está lá no Moodle e a aula vai ficar gravada também. Pode acompanhar seu filho lá. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. Obrigada, viu? Por nada, um abraço. Prazer aí conhecer os colegas. Tônia, boa noite. Você levantou a mão?
Olá, boa noite. Ei, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Eu É sou você a Tônia. próxima a se apresentar? Sim, Então, pronto. cheguei um pouquinho atrasada aí já vou, né, caminho andado aqui, aí eu fui pegando assim o jeitinho aí da dinâmica. Pronto. Pois vamos lá. É, sou Tônia, sou do Polo de Bom Jesus da Lapa, Sim, resido em Paratinga, sou professora aqui do município, né, da área do campo, né, sim. e já trabalho aqui há 15 anos no campo. E assim, eu trabalho, de quando eu efetivei, na mesma escola, sempre trabalhei. E assim, foi o que me chamou a atenção a questão do meu tema, é a rotatividade de professores nas escolas do campo. Verdade. E os impactos no processo de aprendizagem desses alunos. E assim, pelo tempo que eu estou lá, na escola que eu trabalho, eu conheci vários colegas, né, justamente por causa dessa rotatividade. Ninguém fica no campo, né? A questão das condições de trabalho, a precariedade, né, a questão do transporte, e assim, não tem um atrativo para o professor, né, no campo. Eu continuo lá porque eu gosto, né, eu aprendi a gostar, tenho afinidade com a escola, com os alunos, com a comunidade. Aí, no caso, você não reside na comunidade, você Não, vai e volta, dessa forma, vai e volta, e você é efetiva. sou efetiva. E Sim. assim, quando eu iniciei, acho interessante que era assim, vamos dizer que eram 15 professores efetivos. Hoje só tem 3 professores efetivos e o restante é contratados, né? Porque só esses que querem, né? Que querem não, são, de certa forma, obrigados a ir. Se querem trabalhar, então são obrigados a ir, e efetivos, né? Procuram outros lugares que acham, né? Para eles Sim. melhores e buscam sempre a cidade, né? Então, o campo acaba sendo, ficando assim, dessa forma precária, né? Questão de professores, né? A questão de qualificação de professor também, formação. A maioria que estão, além de contratos, são pessoas que não têm formação docente, né? Então, assim, a gente já vê que a aprendizagem do aluno fica muito prejudicada. Verdade. Então, por isso que eu me interessei por esse tema, né? Até porque eu vivo isso. Sim. E, Né? assim, eu já vou até colocar uma pulga, né, atrás de sua orelha aí, para começar a pensar em recortes, assim, ou os caminhos, né, que a pesquisa pode enveredar. Por exemplo, cadê os meninos e meninas dessa comunidade, né? Por que eles não se tornam professores nessa escola? Que eles não precisavam ir e vir, fazer esse deslocamento. É só para a gente pensar assim, né? Porque tem lá, tem os alunos, tanto é que vocês estão lá, né? Mas em que medida a gente tem formado para que permaneçam, né, no campo. A gente, que eu digo assim, eu coloco a gente, mas nós sabemos que não somos nós da educação do campo que fazemos os meninos querer sair, né? Mas assim, a política pública e o que nos ligam aqui é a questão da política pública, como que ela é construída e em que medida ela dialoga com o que Robenilson acabou de falar, né? É tudo centrado no urbano, na retirada, no esvaziamento do campo. Justamente isso, professora. É assim, e assim, quando eu iniciei, a escola tinha uma escola pequena, porém tinha um quantitativo de alunos grande, assim, para o tamanho da escola, uns 200 e poucos alunos. Hoje não chega, se já chegando a 100 alunos é muito, entendeu? Porque os pais até acabam tirando os filhos da escola porque acham assim, que a escola não tem mais aquela qualidade por ser a maioria dos professores assim, contratados e não terem a formação docente, né? Sim. A escola é localizada numa comunidade rural ou num distrito, uma vila Na comunidade rural. comunidade rural? Interessante, que ainda é um número grande, né? Mas aí também é porque eu estou pensando na realidade aqui de Minas, a realidade da Bahia, os municípios ainda tem muita população do campo, né? Mas você falou que hoje ainda tem o quê? Sem matrícula? Sem Isso. matrícula? E acabam migrando tudo para a cidade, né? E assim, eu acho assim, até que os gestores acabam incentivando isso, os alunos saírem do campo e ir para a cidade.
que ainda tem uma questão que a gente vai estar discutindo, que é o financiamento da educação do campo, que perpassa pela a questão do Fundeb, a concentração de número de escola nucleando na cidade, que impacta a questão um pensamento aí, né, extremamente centrado no urbano, e numa política neoliberal da questão de distribuição mesmo, né, dos recursos e do financiamento da educação do campo. Mas, assim, muito interessante sua temática, é um prazer conhecer você melhor, e a gente vai caminhar aí, né, dentro dessa disciplina, eu espero poder contribuir aí com sua caminhada, tá bom? Certinho, obrigada, agradeço a participação, aos colegas aqui presentes, conhecer a temática de cada um é importante, né? Sim, E vamos aí, com fé em Deus vai dar tudo certo para a gente terminar, concluir essa disciplina, né, e conseguir fazer o TCC. Obrigada. Vamos sim, é um prazer todo meu, viu? E aí, quem é a próxima? Boa noite. Ei, Flávia. Sou do município de Correntina e do Polo de Bom Jesus da Lapa. E o meu tema, na verdade, que eu escolhi, basicamente, me identifiquei muito com a fala da nossa colega anterior, que foi Elisete, se eu não me engano. Também, o tema do meu TCC, a proposta é que seja desafios e conquistas no acesso às políticas públicas voltadas para a educação do campo no município de Correntina. Isso porque também sou egressa de uma EFA, da escola, inclusive, que eu trabalho atualmente, sou professora e monitora, e aí também eu quero pesquisar mais ou menos na mesma linha que ela, que é justamente porque a gente percebe que a educação do campo tem, na teoria, hoje em dia, existem muitas políticas públicas para tentar, de fato, atender o pessoal das escolas do campo, da educação do campo em si. No entanto, a gente percebe que ainda é um tanto quanto difícil para as EFAs a questão do financiamento, porque é um projeto de educação que tem como princípio e a modalidade que é a pedagogia da alternância. No entanto, ela, por não ser gerenciada 100% pelo Estado, e surgiu como escolas comunitárias, ainda hoje, aqui na Bahia, as EFAs conseguiram essa parceria com o Estado. Por muito tempo foi muito difícil, só que no governo atual tem melhorado um pouco. No entanto, ainda assim não é suficiente para a questão, de fato, às vezes nem supre todas as necessidades, as demandas para a manutenção da escola. E aí, diante desses desafios, e também tentando pesquisar sobre as conquistas que a educação do campo teve nos últimos anos, que a gente sabe que ainda é bem recente essa discussão mesmo acerca da educação do campo, a valorização, a forma de ensino em si, porque o que a gente percebe é que a maioria das escolas do município, por exemplo, o que eu observo é que ainda hoje trabalha, de fato, é financiada e tal. Algumas têm uma estrutura bacana, outras nem tanto, tem ainda diversas limitações. No entanto, a questão do ensino em si, a gente percebe que não é da forma que deveria ser, não fortalece de fato o campo, é muito uma educação voltada apenas para a formação, da mesma forma que é trabalhada nas escolas da cidade. Não valoriza, não busca fortalecer a cultura e o desenvolvimento do meio em que essas crianças e jovens estão inseridas. E quando você fala, Flávia, da questão do acesso, né, das políticas públicas, tem uma distância gigante, né, da feitura, da produção de uma legislação, a materialização dela no chão da escola, né, para que ela chegue nos sujeitos que estão lá na ponta.
para ser beneficiário. Então, quando, por exemplo, a educação do campo ela é pautada nos princípios de alternância, né? Então, não considera. Na verdade, são os alunos do campo que precisam adequar a logística da escola. A escola não pensa na questão da pedagogia da alternância. E, assim, se você pegar o que é comum, é o aluno adequar àquela realidade de uma escola centrada em práticas urbanas, né? Mais interessante, um prazer de conhecer. Nós vamos construindo aí, vamos dialogar oportunamente sobre a pesquisa, sobre o artigo que vocês vão produzir. E é isso, um prazer falar com você. Igualmente. Tem mais? Boa noite, professora, boa noite. Bom, professora, eu chamo Carlos, eu sou do polo de Itapetinga e resido aqui em Itapetinga também. Bom, falar um pouco da minha formação, eu sou graduado e pós-graduado em zootecnia. Com 38 anos, eu já estou com o bovino de corte há mais de 10 anos. Eu tô com um pouquinho de dificuldade de ouvir você. Eu não sei se só eu. Eu acho que está ouvindo melhor agora? Sim, agora sim. O microfone do notebook fica aqui um pouquinho mais. Bom, então, eu sou o Carlos, tenho 38 anos, eu sou do polo de Itapetinga, eu sou graduado e pós-graduado em zootecnia, sou licenciado em matemática também. Bom, ao longo desses últimos anos, eu venho atuando como consultor, instrutor e técnico de campo na área de bovinocultura de leite e corte, e o que me motivou inicialmente a fazer parte do processo seletivo, né, na especialização em educação no campo, foi que desde 2018 a 2023, eu venho atuando aqui em propriedades na região do Médio Sudoeste aqui da Bahia, né, mais precisamente nos municípios de Macarani e Tororó. E ao longo desse período que eu estava atuando para um instituto de pesquisa e uma empresa paraestatal, ali, naquele momento que eu estava atuando para levantar dados econômicos, auxiliar o produtor em questões técnicas, Sim. eu tive muito contato com os vaqueiros, que é um dos sujeitos do campo, e ao longo desse trabalho que eu estava fazendo nas fazendas, comecei a ter muito contato com esse grupo de vaqueiros, né? Eu atendia em média 30 propriedades mensais, 2 por dia. Eu tinha que ficar na propriedade 4 horas por dia, a cada propriedade. Então, tinha momentos que a gente começava a conversar sobre outros temas. Então, por exemplo, sobre a escolarização, mais precisamente, eu tracei o perfil social desses vaqueiros aqui do Médio Sudoeste, e como em contato com alguns amigos, cientistas sociais de algumas dessas cidades, né, eles começaram a me despertar sobre que ali também era um campo de pesquisa, né, eu não só estava ali para levantar dados econômicos ou técnicos de propriedade, ou zootécnicos, auxiliar produtor, mas eu tinha ali um instrumento de pesquisa muito importante, que era traçar esse perfil social e entender, por exemplo, por que muitos deles que eu estava em contato, professor, eles não sabem ler. Então, para mim, como técnico, como é que eu vou auxiliar uma propriedade, sendo que, às vezes, o vaqueiro ali, ele exerce mais de uma função, ele é o gerente, ele é o administrador. Então, às vezes, o produtor aqui passa essa responsabilidade ele exerce múltiplas funções, não tem direito trabalhista, e muitos não têm acesso à leitura, sabe fazer um pouco de contas básicas, mas, por exemplo, se for envolver muita coisa, eles acabam não sabendo fazer um tipo de conta. Então, a partir desse momento, então, nos momentos que não estava ali, vamos dizer assim, atuando para a empresa, eu comecei a fazer algumas perguntas, e aí eu levantei um questionário, então eu achei meio que era o momento ideal para participar de uma especialização em educação do campo. Afinal, eu tinha ali um perfil social e os desafios para a educação do campo, em se tratando desses sujeitos do campo, né? Porque você tem várias formas de negação de direitos ali, de acesso, principalmente para esse grupo, para esse sujeito do campo. E na literatura, quando eu comecei a ter acesso aqui
alguns, de fato, a área da pedagogia em si, né, eu sou da área de ciências agrárias, então quando eu comecei a ter acesso à literatura, eu vi que se tratava sujeitos do campo falando sobre o agricultor familiar, os campesinos, mas eu não vi falando em nenhum momento do vaqueiro específico. Uhum. E ele exerce uma função importantíssima aqui na região do Médio Sudeste, principalmente na região que é característica à pecuária. E vou te falar, e o perfil do produtor rural aqui é um perfil bem conservador. Então, acho que eu tenho uns dados aqui que já estão tabulados. Eu não tenho entrevistas filmadas, mas eu tenho fotos, eu tenho os relatórios que eu enviava para os produtores, o contrato que eu tinha com essas empresas, comprovando, que é até um ponto que eu discuti com alguns colegas professores também, né, porque para validar tinha que ter uma entrevista, mas tem artigos, tem revistas que aceitam artigos sem ter necessariamente uma validação através de filmar, até porque ter informações desse grupo filmando não é tão fácil, vou te falar a verdade, porque são pessoas que bem, Reservado. bem reservadas, entendeu? Mas, assim, são dados bem reais e concretos. Então, o tema do meu trabalho é o perfil social dos vaqueiros do Médio Sudoeste e os desafios para a educação do campo. Então, eu espero tentar correlacionar um pouco desse perfil deles e os desafios, principalmente para com eles, né? Porque a gente vê aqui algumas, por exemplo, em Macarani, fechamento das escolas na área rural. Então, já é um pessoal que tem dificuldade, já não tem acesso à leitura, tem uma dificuldade ainda. Então, tem várias coisas que eu penso em trilhar, né? É tudo novo para mim, é bem tudo novo, né? Eu sou da área de ciências agrárias, mas em 2025 eu resolvi ampliar minha área de conhecimento. Afinal, eu vim atuando apenas na pós-graduação e no ensino superior, mas eu estou focando também agora mais para o ensino médio, fundamental, enfim, eu estou tentando buscar um pouco mais de conhecimento. E você não sabe como me alegra. Primeiro, eu vi que um consultor, né, que geralmente não é voltado com o olhar para a vulnerabilidade dos sujeitos, né, não é comum. Então, assim, já fico muito alegre de saber que tem um zootecnista, não é? E que atua, né, e que teve esse olhar sensível para aqueles sujeitos. E aí eu peço permissão para eu te contar uma história que eu sei que essa inquietação sua, o quanto que ela cruza com um momento de inquietação que eu tive. Se tiver oportunidade, eu conto para vocês como eu conheci a educação do campo, né? Eu não conhecia a educação do campo até 2010. Eu não conhecia a educação do campo como um conceito, como um termo, a partir da academia. Mas eu vivi a educação, né, do campo. No caso, eu vivi a educação rural, né? Eu sou da zona rural. E em 2010, quando eu ingressei na licenciatura em Educação do Campo na UFMG, aconteceu comigo que eu acho que me faz cruzar com essa inquietação sua. Porque o que acontece? Hoje não é mais assim, porque hoje os estudantes já entram na licenciatura em Educação do Campo pelo Enem, né? Mas em 2010, na UFMG, minha turma foi a primeira turma que entrou por um vestibular, porque anterior a 2010 só tinha tido 2005, foi quando criou o curso lá, né? 2004 como um projeto piloto, 2005 como a pedagogia da terra e 2009 com a primeira turma por área a partir do vestibular. Então, 2010 a minha turma foi uma turma que iniciou com fazendo vestibular, que ainda não fazia pelo Enem. Só que você precisava ser indicado por uma entidade ou você ter uma ligação direta com o campo, né? Residir. E aí eu fui indicada pelo sindicato e me incomodou muito, porque eu levei um tempo para perceber que eu não fazia parte de coletivo nenhum. Meus colegas ou era dos ribeirinhos, ou era de alguma comunidade reconhecida como quilombola, ou era dos pequenos agricultores, ou era do movimento do MST, né, do Sem Terra. E eu
eu comecei a pensar assim, mas por que eu não sou de nenhum movimento assim ainda? Por que eu não estou em nenhum movimento? E aí eu fui compreender que é porque eu sou filha de vaqueiro. E o vaqueiro, ele não se encaixa. Ele não se encaixa. Ele é uma categoria que ele não encaixa, sabe por quê? Que ele é invisibilizado. Ele tem condições precárias de trabalho. Ele não tem autonomia para participar de associação nenhuma. Então, você não vai ver por aí uma associação dos vaqueiros. Dificilmente você vai ver. Porque o patrão não permite. Eles trabalham 24 horas, porque geralmente mora na casa grande, ainda que se não for na casa grande, é na residência lá do lado. Então, ele trabalha integralmente e, pior, ele oferece mão de obra, que os filhos são futuros vaqueiros naquelas condições. E aí eu fui compreender isso lá na UFMG, lá na licenciatura em Educação do Campo. Veja bem, eu vivi, nasci, cresci nessa realidade e não compreendi essa realidade a partir da questão do letramento de mundo, né, de Paulo Freire. E aí foi quando eu falei, mas espera aí, tem alguma coisa diferente comigo. E aí foi que eu comecei a me inserir nos movimentos, a partir de movimento social, que eu fui ver o quanto que o coletivo nos fortalece. Infelizmente, os vaqueiros, eles ficam invisibilizados e eles se enfraquecem porque não conseguem participar. Geralmente, se o patrão souber que está fazendo parte do sindicato de forma ativa, é mandado embora. E outra coisa, na relação à escola. O vaqueiro, ele troca muito de fazenda. Então, o filho não cria vínculo com a comunidade, porque ele não tem uma comunidade. O filho do vaqueiro, ele não é da comunidade, ele é da fazenda tal. E, portanto, ele tem um dono, ele não é da comunidade tal e ele pertence que tem ali o pai, o avô, o tio. Ele está fragmentado. Então, assim, que bacana sua temática, né? Uma temática potente, que tende a contribuir com essa questão. É interessante você começar a pensar, né, da relevância desse seu trabalho, inclusive com perspectivas para mestrado, doutorado, porque, de fato, é uma questão que tem uma lacuna dentro da pesquisa. Né? A gente vai encontrar aí, a partir da literatura, Guimarães Rosa, você vai encontrar aí Graciliano Ramos, mas, assim, ainda é aquela figura da caricatura, né? Da caricatura ainda. Bom, Gilda, é isso, né? Eu estou, vamos dizer assim, ainda trabalhando aqui se eu vou fazer um doutorado em ensino, educação, porque, assim, quando eu comecei a atuar de fato, num projeto e tinha essa rotatividade de propriedades, bom, a primeira coisa que eu levei para a coordenação foi, olha só, vocês estão querendo que a gente levante aqui informações e contribua com a melhoria dos índices produtivos das fazendas, mas primeiro a gente tem que alfabetizar esse povo. E não tem como um vaqueiro anotar nem a data de um parto de uma vaca, porque ele não sabe, ele sabe o dia, mas quando você tem um volume grande de animal, ele não sabe, ele identifica, tinha vaqueiro aqui que identificava um remédio, um medicamento através da cor da caixa. Aí, quando troca, se compra outra marca... É uma coisa, e aí quando eu comecei aí eu comecei a pensar, bom, acho que a gente tem que pensar numa caravana para vir aqui, não só um zootecnista, mas um pedagogo para começar a educar esse povo. Aí eu comecei a aproximar de alguns amigos, conversar com alguns amigos pedagogos, e aí ele começou a falar da pedagogia de Paulo Freire, que poderia alfabetizar esse pessoal. Então, assim, eu sei que é uma especialização, mas que dá para abranger para muito mais coisa, até porque, assim, a ideia mesmo é que esse artigo futuramente venha trazer inspiração para alguém, para, de repente, quem quiser continuar também através aí, né, visitar algumas fazendas e tentar traçar um plano de alfabetização, acho que dá um tema de mestrado e doutorado muito bom. Muito interessante, muito pertinente, de relevância social, de relevância acadêmica, é uma inquietação muito interessante. Prazer te ouvir, prazer. Muito interessante sua temática, e vamos conversando. Certamente
vai dar muito desenrolar a partir dessas suas inquietações. Quem é a próxima? Quem entrou aí por último? Valdirene, estou vendo sua câmerazinha ligada. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Nós estamos nos conhecendo. Você poderia se apresentar, falar seu nome, onde você reside, qual é a sua temática, brevemente. Eu sou de Bom Jesus da Lapa. Eu consegui entrar agora, da hora que eu estou tentando. Eita, meu Deus. Eu consegui entrar. Mas seja bem-vinda. Pois é. Estava com dificuldade de entrar. Aqui estava pedindo, eu estava aceitando todo mundo. Deve ter acontecido alguma coisa aí com você. Sei lá o que foi. Sei que eu falei, eu fui para o computador e meu computador não tem câmera. Aí eu falei, já está no final aqui. E aí, nem me organizei direito aqui. Mas fique à vontade, do jeito que você tiver condição. Fale um pouquinho seu nome, onde mora e qual a sua temática. Como eu falei, né? Bom Jesus da Lapa, meu nome é Valdirene. E assim, a minha temática mais foi voltada para a educação do campo, né? E aí eu, como é que diz assim, voltei mais para o tema, como é que fala aqui, menina, que eu acabei foi esquecendo. Não se aflinja, não se aflinja. Se não lembrar, não precisa falar agora. Professora, me confundi toda aqui, acabei esquecendo mesmo. Não vou mentir. Não tem problema, não. Nós vamos conversar muito ainda sobre essa temática. Pode ficar tranquila. É um prazer conhecer você. Só diga-me, você trabalha na escola do campo? Não. Não. Mas você é professora. Você é professora? Já fui, hoje não. Ah, sim. Mas não deixa de ser, né? Para sempre professora. Eu trabalho na saúde. Certo. Olha, muito bem-vinda, é um prazer conhecer você e nós vamos conversando e caminhando. Quando lembrar a temática, se lembrar hoje, pode pedir para falar. Se não lembrar, não tem problema não, viu? Depois a gente conversa, tá bom? Tá jóia. Quem mais? Ayla, eu vi que a Ayla entrou também, né? Ayla tá por aí? Oi, boa noite, estou sim. Ayla, Demorei boa porque noite. eu estava tendo dificuldade aqui com a conexão e eu não estou conseguindo abrir a câmera também. Aí, por isso que a minha câmera não está aberta. Vou perder de te conhecer hoje. Mas fale aí onde você reside, seu nome certinho, sua temática. Então, eu sou de Jequié, atualmente estou morando em Conquista, fazendo mestrado lá no PPGED. Como a minha linha lá é de políticas públicas, eu decidi manter a temática no TCC, só que eu ainda estou pensando se eu vou analisar a educação do campo na perspectiva da agenda retórica do ciclo de políticas, ou se eu vou analisar a partir de um panorama mesmo das políticas a partir da Constituição de 88. Aí eu estou ainda decidindo, provavelmente eu vou partir para a parte retórica, para ver aí qual que é essa atenção dada à educação do campo nos discursos presidenciais, né? Nas mensagens presidenciais, no discurso de posse, tá analisando aí esses documentos, que eu acho que é mais tranquilo para mim nesse momento. Sua formação base é na área de linguagem ou não? Que você pensou na base de... Sou licenciada em pedagogia. Formei esse ano e aí estou como mestranda em educação lá no PPGED da USP. Prazer conhecer você. A gente ainda vai se ver bastante, né, nessa caminhada dessa disciplina. A minha perspectiva é que eu consiga contribuir, inclusive para que vocês venham delinear temática, esboçar já o projeto, né? Começar a fazer o projeto e começar a pensar, esboçar as primeiras partes do artigo, para que vocês caminhem para a pesquisa orientada 3. Então, assim, hoje é comum ainda vocês não terem ainda feito esse recorte, mas agora nós vamos começar a ajustar, né, e pensar caminhos para que vocês já comecem a delinear a questão dos projetos. Prazer, seja bem-vinda, viu, Ayla? Além de Ayla, ficou mais alguém aí que ainda não falou? Aqui, deixa eu ver se todo mundo, minhas anotações estão aí. Eu acho que todo mundo... Suzana está? Não?
Eu tenho uma Suzana aqui na minha lista de orientandos, não está aqui, não? Parece que não, né? Deixa eu ver aqui nos presentes para eu ver se tem o nome de Suzana. Tem, não. Não deve ter vindo hoje, não. Então, gente, é isso. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, durante as apresentações, que vocês têm em comum um elo, né, dessa corrente, que é a questão da política pública, né? Todo mundo num grau maior ou menor de envolvimento, mas citou o termo, né, a palavra política pública. Tem alguns que está bem específico, voltado, como que essa política, né, é construída, outros como que ela chega, outros pensando por que essa política não se efetiva, mas, em uma certa medida, todos estão conectados pela questão da política pública. Isso não foi por um acaso, é porque na hora de fazer, de distribuir os orientandos, né? Quem seriam os orientandos? Nós, os professores, ficamos de uma certa medida que nos ligam por algum ponto. E a gente se conecta na questão da política pública, né? Porque eu tenho graduação em Educação do Campo, licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Linguagem, pela Universidade Federal de Minas, e fiz o mestrado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o mestrado profissional em Educação do Campo, lá em Amargosa, e estou fazendo doutorado e minha pesquisa é na área de política pública. Então, assim, eu não estou pesquisando especificamente política pública voltada para a educação do campo. Outro momento eu conto, né, o porquê desse desencontro aí na formação, né, já que eu tenho um caminho aí pela educação do campo, mas eu estou pesquisando política pública para o ensino médio como um todo. Escola urbana, escola do campo, política pública voltada para o ensino médio. Interferência dos organismos internacionais nas políticas públicas e como que reflete, né? Como que isso tem refletido na construção aí e no imaginário de escola, e que escola é essa que a gente está caminhando. Então, esse elo é o que nos une, né? É o que a gente tem em comum, e nós vamos caminhar. Como eu falei para vocês no início, nós vamos começar a delinear os projetos. Quem foi que entrou agora? Deixa eu ver se entrou alguém diferente. Quem é Etelvina? Aparece para mim. Alguém já se apresentou? Ou é alguém que está usando um e-mail de outra pessoa? Boa noite, Pro. Não, sou eu mesmo. Sou aqui do Polo de Brumado. Meu nome é Etelvina, sou aqui do Polo de Brumado. Sou aí graduada em Pedagogia, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, e hoje estou diretora de uma escola rural aqui do município de Paramirim. E por estar dentro dessa escola, eu trouxe a minha temática. No momento eu não tenho o nome dela aqui, né? Porque eu não estou em casa agora. Porém, a minha temática é voltada para a territorialidade, né? Para trabalhar o território, trabalhar o local, né? A nossa origem, a origem dos nossos alunos. Porque quando a gente tira o nosso aluno aqui da nossa comunidade, né, que é a comunidade rural, e leva ela para a cidade, ela vai ter uma mudança, uma quebra. Porém, quando você ali, a base é bem trabalhada dentro, né, da territorialidade ali, que a gente vive ali, do viver da criança, da escola dentro da comunidade e comunidade também dentro da escola, eu acredito que os nossos alunos, eles não vão ter, vai diminuir a evasão escolar, e também a gente precisa, né, diminuir o fechamento das escolas. E quando você trabalha dentro de uma escola rural, você trabalha aí com a educação do campo, eu acredito que fica melhor esse futuro desse aluno que é do campo. Certo. Você trabalha numa escola do campo, Etelvina? Eu trabalho na escola do campo. Eu sou diretora de uma escola do campo.
Diretora numa escola do campo, certo. Sim. É comum a gente precisar ir, né, fazendo recortes, fazendo escolha, é natural que talvez você ainda não tenha, assim, exatamente, né, o recorte, mas é pertinente as questões que você coloca. Agora, eu estou achando interessante que eu tenho uma listagem, eu vou só conferir com vocês. Luciane, tá aí, não tá? Ayla, Tônia, Valdirene, Elisete, Carlos Alberto, Jéssica, Flávia, Rubenilson e Suzana. Na listagem que eu tenho aqui, não tem seu nome, Etelvina, mas se você for minha, é um prazer ficar com você, mas depois nós vamos precisar conferir, porque são 10 orientandos, né, por professor. Aí, assim, você já certificou que você é minha orientanda? Ainda não, Pro. Então, você também nunca tinha participado de nenhuma outra aula, não, né? Ainda não. Então. Depois nós vamos conferir, mas pode deixar que eu vejo com os tutores, para a gente ver também com a coordenação, porque na minha listagem tem 10 e não tem seu nome, mas pode ser que aconteceu alguma coisa, ou pode ser que eles distribuíram mais algum projeto. E se for, você é muito bem-vinda. Se tiver sem orientador também e quiser ficar com a gente, pode ficar, tá bom? Certinho, obrigada. Eu vou certificar e a gente conversa. Okay. Então, pessoal, vamos... já são 28, né? A previsão era que a gente terminasse às 20. Eu vou tentar ser breve aqui agora na explanação, mas eu vou cumprir aqui com o planejado. Só mais uns minutinhos, eu vou pedir vocês, porque também a gente... demos aí 11 minutos de tolerância, né? Então, a gente tem um saldozinho. Eu vou projetar aqui a ementa da disciplina, para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. E, em seguida, a gente finaliza. Então, eu vou projetar aqui na tela. A qualquer momento, vocês podem interromper, tirar dúvida, pedir para falar. É só chamar aqui, sinalizar aí que a gente... Deixa eu compartilhar aqui. Aparece para vocês? A minha tela está compartilhada com vocês? Sim. Certo. Sim, Pro. Então, obrigada. Então, nossa disciplina é Pesquisa Orientada 2, porque vocês estão vindo de Pesquisa Orientada 1. Então, a gente segue agora com Pesquisa Orientada 2. Deixa eu ver. Nós vamos fazer a conclusão, né, execução do projeto de pesquisa, análise e interpretação dos dados, apresentação parcial dos resultados, apresentação dos dados no seminário de pesquisa. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Eu tive informações que vocês estão vendo de pesquisa orientada 1, mais com temática e com as pretensões, talvez um ou outro que já tenha... que já esteja mais delimitado, que já tenha talvez até ido a campo, mas a outra professora que estava com pesquisa orientada 1 me disse que vocês ainda estavam delineando a temática, como até aqui nas falas, né, dá para perceber que ainda está pensando nos caminhos possíveis. Então, a gente vai trabalhar isso aqui na disciplina, que temos como objetivo concluir o projeto de pesquisa. Então, nós vamos concluir esse projeto de pesquisa. A partir de uma reflexão crítica, nós vamos fazer a elaboração. Vocês vão desenvolvendo esse projeto, né? Trazendo os dados, e nós vamos organizar e sistematizar para o relatório de pesquisa. A pesquisa em si, essa organização e, por fim, o relatório de pesquisa, talvez ele não aconteça ainda nessa disciplina nossa, né? Pesquisa Orientada 2, mas a gente tem como objetivo fazer o projeto. Então, vocês vão fazer o projeto, e nós vamos trabalhar com o seminário de
projeto. Vocês vão apresentar o projeto, mais à frente eu vou mostrar aqui para vocês como nós vamos fazer isso, e para vocês começarem a ir a campo. E aí, em pesquisa orientada 3, é a construção já do artigo. Como objetivo específico, nós vamos buscar compreender as etapas, né, desse processo de pesquisa, na verdade, do processo de elaboração do projeto de pesquisa, que é fundamental, né? Um projeto de pesquisa é onde a gente faz o nosso planejamento. O projeto de pesquisa nada mais é do que o planejamento da pesquisa que se pretende, né? Do que se pretende pesquisar. Nós vamos revisar e avançar no projeto de pesquisa. Aí, no caso, revisar, caso alguém já esteja com o projeto pronto. Caso não esteja com o projeto pronto, nós vamos construir esse projeto mediados, né, aqui pela minha orientação, e já buscando, tendo como fronte, né, como visão, a construção do artigo científico, que eu também vou disponibilizar um template para vocês. Já está até lá na plataforma Moodle. A metodologia vai ser, vamos buscar, né, a construção do conhecimento, mas, sobretudo, como que se pensa, de que lugar se pensa um projeto de pesquisa, né? Projeto de pesquisa, ele é aquele que materializa as intenções científicas. Então, a gente tem todo um passo a passo para fazer essa elaboração. Como que a gente vai alcançar os objetivos, qual é a proposta de trabalho. Para isso, nós vamos fazer leituras de alguns textos, né, de diferentes autores, vamos participar de fórum de discussão, teremos os encontros. Eu até peço a vocês que eu tomei a liberdade de construir, eu vou agendando com antecedência, mas eu não vou seguir o cronograma que está disponível para vocês lá no Moodle, tal qual está. Se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver que o cronograma a primeira aula já está começando atrasada em relação ao que está lá. Mas a partir daquele grupo nosso, né, de orientandos, nós vamos por ali agendando as aulas, vou agendar sempre com antecedência, porque é nesses encontros síncronos que nós vamos fazer os debates, inclusive com o seminário de projeto, né? Vamos fazer o acompanhamento dos projetos, buscando essa reestruturação que tem como fronte a organização do artigo científico, né? Que é o produto final de vocês. Então, na unidade 1, nós vamos revisar e estruturar o projeto de pesquisa, elaborar os instrumentos, né? Com quais instrumentos? Sim, ok. Pensou no projeto. Quais os instrumentos que vocês vão buscar esses dados? Então, nós vamos fazer isso na unidade 1. Na unidade 2, nós vamos fazer, conhecer, né, os elementos constitutivos de um artigo. E na unidade 3, análise e interpretar esses dados, né, para a estruturação do artigo científico. Então, a gente espera-se que a gente consiga estruturar o projeto. Então, nós vamos ter que dar uma apertada, porque nossa disciplina são 30 horas, mas o projeto, caso vocês não estejam com o projeto estruturado, nós precisamos construir esse projeto, discutir esse projeto, porque a partir da discussão a gente amadurece, a gente consegue ter a percepção de como se aquele projeto tem uma lacuna, onde precisa ser melhorado, e tentar, né, estruturar a partir dessa pesquisa, fazer o projeto, ir a campo, levantar os dados, e a partir desses dados começar a delinear a estruturação de um artigo, que é o que vocês vão construir na pesquisa orientada 3. A avaliação, ela é sempre processual, inclusive de participação, pontualidade, né? Dedicação durante as aulas síncronas, participação nos fóruns, participação nas atividades propostas lá na plataforma Moodle, e também na participação das aulas, né? Pontualidade, partilha de conhecimento com os colegas, e mais a atividade, né? Inclusive a participação no seminário de projetos que nós vamos fazer. Aqui só as referências, então hoje eu vou parar por aqui, que na próxima aula nós vamos seguir por aqui, o que é pesquisa. Mas por hoje, né, dado já o andamento aqui da nossa aula, nós vamos só mesmo conhecer a ementa, e aí eu vou partilhar com vocês também o projeto de pesquisa que nós vamos fazer. Então, o que acontece? Nós já estamos final de setembro, né, 25, já estamos caminhando para o final. Então, nós vamos ter que dar uma acelerada nessa construção desse projeto,
para que a gente consiga sair com esse projeto dessa disciplina pronto, definido, o que querem, né? Então, para isso, o que é que vocês precisam? O problema de pesquisa, né? A temática, dentro dessa temática, ter o problema, não existe pesquisa sem problema, então precisa ter o problema de pesquisa. A partir disso, delinear esse projeto, né? Como que você vai alcançar, resolver, buscar, identificar, chegar nesse problema para alcançar seu objetivo geral. E para alcançar esse objetivo geral, vocês vão precisar construir objetivos específicos, que são como é que você caminha para alcançar seu objetivo geral, e a partir do quê? De uma metodologia, né? De qual metodologia? Como que vai construir para alcançar esse objetivo geral? A partir daquele problema que a temática apresenta para vocês. Então, nós vamos fazer isso a partir de hoje, e nós vamos ter um momento para poder apresentar esse projeto. Então, nós vamos ter a próxima aula, provavelmente mais uma outra, e aí na outra aula vocês já vêm com o projeto para a gente poder apresentar numa plenária, que é o seminário. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de como que está estruturado para a gente poder fazer esse seminário de projeto. O seminário de projeto ele é extremamente importante porque, conhecendo a temática do outro, podendo emitir um parecer, uma sugestão, uma crítica científica, né? Porque aqui nós estamos falando de ciência, não é uma crítica à pessoa ou ao projeto da pessoa, mas uma crítica na perspectiva de construção científica. Então, nós vamos estar fazendo esse seminário com esse objetivo para a gente familiarizar e alinhar a questão do projeto. Vocês estão vendo a tela aí compartilhada? Então, o objetivo do seminário, né, que nós vamos fazer, possibilitar que cada cursista apresente seu projeto de pesquisa, tipo o que nós fizemos hoje, mas nós fizemos hoje só com a temática, só com o que vocês vislumbram. Então, no seminário de projeto, vocês vão apresentar o projeto e vocês vão ter a oportunidade de receber contribuição dos colegas, também da professora. É um momento de socialização, né, de uma crítica, como eu acabei de falar, construtiva na perspectiva da ciência e de aperfeiçoar o trabalho acadêmico. E, ao mesmo tempo que você faz esse movimento com o trabalho do colega, você aprende no seu e você consegue ter a percepção das lacunas, né, de como que está esse projeto. Eu espero que a gente saia daqui minimamente, né, com um projeto estruturado e pensado na estrutura essencial de um projeto que não pode faltar. Então, como vai ser estruturado esse seminário? Ele vai ser estruturado, cada cursista vai ter 10 minutos para apresentar o projeto. Em seguida, 2 colegas, né, previamente designados, ou seja, nós já vamos dizer aqui quem vai contribuir, né, ser parecerista de quem, e fará um comentário de 5 minutos. Esse comentário pautado na ciência e na técnica, como sugestão. Após essas contribuições, né, a professora aqui, orientadora, eu vou fazer também uma contribuição de 5 minutos, e isso vai dar um total de 25 minutos por cada cursista. Então, considerando que somos 10, né, nós vamos ter 25 minutos para cada projeto de pesquisa. O que tem que ter nessa apresentação que cada um de vocês vai fazer, né? Vocês vão trazer para a gente o título do trabalho, né? O tema e o objeto de pesquisa, o problema de pesquisa, os objetivos, o geral e os específicos, a justificativa, o referencial teórico, metodologia, e quais as contribuições esperadas desse seu projeto para a educação do campo, que nós não podemos perder, né, do nosso horizonte a educação do campo, já que nós estamos fazendo uma especialização em educação do campo. Então, para isso, você apresenta, 2 colegas serão pareceristas, o que é bem interessante, que a gente já treina isso, né? E um cronograma, porque se o que nós temos de perspectiva como resultado é um artigo, nós temos que ter um cronograma de como nós faremos, né? A partir desse projeto estruturado. Os avaliadores, né? Como é que eu me comporto como avaliadora
do projeto do meu colega? O primeiro ponto, que nem que está ali, mas é a questão do respeito e contribuição numa perspectiva de ciência. Então, destacar os pontos fortes do projeto, apontar aqueles aspectos que precisam ser melhorados, ou aprofundar, ou de maior clareza, sugerir alguma referência teórica ou autores pertinentes. Gente, isso não é nada aprofundado, mesmo porque você não vai especializar na área do colega. Mas, a partir dali, do que você há tempo leu o projeto, o que ouviu o colega apresentando, o que você acha que pode contribuir. E crítica sempre na perspectiva de construção desse projeto, de contribuição de ciência, né? E buscando aprimorar o trabalho, contribuir com a aprimoração do trabalho do colega. Já disponibilizei lá no Moodle, vocês podem acessar lá depois para olhar, não precisa ficar preocupado. Mas, por exemplo, Luciane, ela vai apresentar, e Ayla e Rubenilson serão os pareceristas do projeto dela. Ayla vai apresentar, Suzana e Carlos Alberto serão os pareceristas do projeto dela. E assim sucessivamente, né? Tônia vai ter como parecerista Elisete e Flávia. Cada um de vocês vai fazer esse movimento com 2 projetos. Então, não precisa preocupar de fazer um estudo aprofundado, até porque nosso tempo não é possível, mas eu não vou abrir mão desse exercício da gente pensar essa questão do projeto. Até em conversa com a outra professora, que ela estava de pesquisa orientada 1, não é todo mundo, mas a maioria apresenta ainda uma dificuldade em relação a essa estruturação, né? A partir da temática, está aqui na minha mente, né? Como que a partir disso eu estruturo um projeto? Então, eu acho importante a gente fazer esse seminário. Já está disponível para vocês lá no Moodle. É uma perspectiva para aprimorar o trabalho, um exercício do diálogo, né? Um diálogo acadêmico, de uma construção coletiva. E aí, gente, é fundamental que cada cursista leia o projeto do outro. Então, nós vamos precisar disponibilizar antes. Não precisa ser aquele projeto, talvez já a versão final, porque não vai ter como ser a versão final, já que no seminário ele vai estar aberto a sugestões, a buscar melhoria. Então, assim, não precisa vocês se preocuparem de trazer já elaborado o projeto pronto, mas precisa estar estruturado. Esse material que eu estou compartilhando aqui com vocês agora, ele está disponível lá na plataforma, lá no Moodle, vocês podem acessar, para a gente ir trabalhando a partir disso. Na próxima aula, nós vamos ver o que é essa construção, né? Um pouquinho do que é ciência, do que é pesquisa, como que nós vamos conhecer minimamente, né? Essas partes que compõem um projeto. Valdirene levantou a mão. Ô, professora, quando você fala aí dessa participação da gente aí no trabalho dos colegas aí, para a gente, no caso aí, estudar também, né, o projeto dos colegas e fazer um comentário nessa apresentação. Isso. Nós vamos antes socializar os projetos. E aí você vai apresentar o seu hoje. Digamos que hoje é seu. Você vai ter tantos minutos para você apresentar, igual está ali. Terminou sua apresentação, 2 colegas vão fazer contribuição. Primeiro, um faz, olha, Valdirene, tá interessante, muito bacana, tem isso, tem como contribuição, por exemplo, quando eu falei da temática aqui de Carlos Alberto, né? Contribui para a questão dos vaqueiros. É interessante, talvez, você conhece tal autor, de tal perspectiva. O que eu quero com esse exercício? Que a gente nunca mais esqueça as partes de um projeto. Porque a partir do momento que você vai precisar se inteirar dessa construção de um projeto, e também o exercício de ser parecerista. Nós vamos estar tendo aqui, nessa especialização, uma oportunidade única de ser parecerista, que a gente vai poder olhar um projeto e fazer algum comentário a partir da ciência, né? Sobre o projeto. E você vai apresentar o seu e você vai fazer a mesma coisa com o do colega, porque você hoje apresenta, mas amanhã você vai ser parecerista do colega. É uma troca.
É uma troca. É numa Certo. perspectiva coletiva. Mais Certo. alguma dúvida? Não, já é só isso mesmo. Depois que fez o comentário todo, aí eu lembrei do meu. No meu o tema do meu, que é dificuldade de acesso à educação de qualidade, que é a educação do campo, né? Aí Certo. é isso aí. Nós vamos conversar sobre isso aí, vamos ver, pensar uns recortes e fazer esse projeto. Alguém Certo. gostaria de tirar alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, alguma questão que gostaria de pontuar? Não? Tá tudo certo? Valdirene e Jéssica estão com a mão levantadas. Valdirene já está contemplada? Ou você gostaria de tirar mais alguma dúvida, Valdirene? Não, professora, eu terminei já. Deixa eu abaixar a mão. Então é Jéssica. Pois não, Jéssica. Oi, Pro. Eu gostaria de saber se você poderia me adicionar no grupo, porque eu não estou no grupo dos orientandos, não. Ah, você não está? Quem tem contribuído comigo para adicionar são os tutores. Você é de qual polo mesmo, Jéssica? Guanambi. Guanambi? Isso. Sim. Fala seu contato, Jéssica, por favor. 77 99139 Sim. 69 Sim. 96. Isso. Tá, joia. Eu vou adicionar assim, viu? Tá bom. Mais alguém aí que não esteja no grupo? Nós vamos conversando e caminhando, eu vou adicionar, vou pedir os tutores, né, para que se tenha mais alguém. Essa lista de quem são meus orientandos já está com os tutores. Eu vou verificar, né, se eles têm mais alguém para poder colocar lá no grupo. Vou verificar a situação de Etelvina, né, porque ela não está na minha listagem, mas vou verificar e dar um retorno para ela também. Ô, Pro, eu já vi, Pro, eu mandei até aí, o tutor falou que minha aula foi terça-feira. Ah, foi? Você confundiu? Sim. Eita, mas foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi ótimo aqui, até por conta das orientações que eu perdi lá, eu tive aqui. Pronto, viu? Foi um Tá, prazer conhecer obrigada. você. Obrigada. Mais alguém com mais alguma dúvida? Gostaria de tirar alguma dúvida comigo? Ou a gente já pode encerrar? Esse silêncio é querendo encerrar, né? Meia hora depois, praticamente. Vamos fazer uma fotinha? Vocês me permitem fazer uma foto? Mas aí a gente precisa abrir, pelo menos quem conseguir abrir a câmera, né? Para a gente fazer a fotinha. Fazer o print e postar lá no grupo depois para nós. Pronto? É isso. Todo mundo com um sorriso no rosto. Pessoal, então, ficamos assim. Prazer conhecer vocês, conhecer as temáticas. Eu espero poder contribuir com a pesquisa de cada um de vocês, que eu possa conseguir orientar a partir daquilo do que seja o desejo de vocês. E que, se a gente estiver juntos na pesquisa orientada, 3 será um prazer. Se não, nós vamos tentar contribuir aqui agora nessa caminhada, tá bom? Um prazer imenso conhecer vocês. E podem dialogar lá no grupo, chamar, se ficar alguma dúvida, tá bom? E olha, eu não sei, como eu tinha me apresentado e alguns estavam na disciplina de seminário, eu sou mineira, né, de Rubim, no Vale do Jequitinhonha, o sotaque não esconde, né? Então, assim, eu não trabalho numa escola do campo, eu trabalho numa escola urbana, eu trabalho na rede estadual, sou efetiva na rede estadual, mas sou do Movimento Nacional de Educação do Campo, da Rede Mineira de Educação do Campo, dos Fóruns de Educação do Campo, da Luta, onde tem a palavra educação e campo juntos, pois ali estou. É um prazer estar com vocês, viu? Então, boa noite, fiquem com Deus. Parar a gravação aqui, que eu já vou gravando, logo é tudo. Um abraço, pessoal.